dia, pessoal. Eu tinha passado para vocês um trecho da Ética Nicômaco, de Aristóteles. Hoje nós veremos exatamente isso, exatamente a Ética Nicômaco. A Ética Aristotélica, ela, destituída de alguns detalhes técnicos, que é o que ocorre aqui porque o nosso foco é pensamento social e político, ela acaba sendo bem simples de se entender. E vocês provavelmente perceberam isso até no próprio texto. Então, hoje nós veremos a biografia de Aristóteles, a história de vida dele, algumas diferenças entre Aristóteles e Platão, não todas, eu não vou falar de diferenças na metafísica de um do outro, por exemplo, ou só diferenças gerais, a ética aristotélica e como que essa ética se relaciona com a política, os objetivos da política na visão aristotélica e as implicações políticas do pensamento ético dele. Ok? Então, vocês provavelmente lembram desse slide aqui, que eu utilizei na aula sobre Platão, a primeira, indicando que Platão foi aluno de Sócrates. Pois bem, ocorre que Aristóteles foi aluno de Platão. Então tem uma linhagem filosófica aí. E Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, que fica no norte da Grécia, e ele entrou na academia de Platão. Lembre-se, Platão fundou uma escola, ele fundou a Academia Platônica em Atenas. Aristóteles foi para lá aos 18 anos, e ele ficou estudando lá até os 37. Por que dos 18 aos 37? O pai de Aristóteles morreu muito cedo, ele ficou sob os cuidados de uma outra pessoa. E quando ele completou a maioridade, ele foi para a Academia Platônica, ele foi para Atenas, então ele era um meteco, ele era um estrangeiro em Atenas, ele não tinha determinados direitos que os cidadãos tinham, e ele permaneceu até os 37 anos. O ano que ele saiu foi o ano em que Platão morreu. Por que isso? Isso está relacionado com o terceiro item. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador da Macedônia que dominou todo o mundo antigo. Foi um maior império, um império que cresceu mais rápido até hoje. E observe a tecnologia bélica que eles tinham na época, então ele realmente era um gênio em matéria militar. A família de Aristóteles, ela era muito bem relacionada com a família real macedônia. O pai de Aristóteles tinha sido médico da corte macedônia. E o Aristóteles, quando Platão morre, as cidades gregas, elas tinham aquele negócio de serem hostis a estrangeiros. Então cresceu um sentimento anti-macedônio em Atenas. Existe até uma lenda de que, na verdade, o Aristóteles saiu porque não estava contente com os rumos que a academia estava tomando, porque quem ficou à frente da academia foi um sobrinho de Platão. Mas, na verdade, provavelmente ele saiu para não sofrer represálias por ter essa relação próxima com a família real macedônia. E ele permaneceu como tutor de Alexandre Magno até os 16 anos de idade, até que Alexandre completasse 16 anos de idade. Quando, então, ele foi embora da corte macedônia também. Na verdade, pouco tempo depois, o Alexandre inicia a fase de conquistas dele. E ele efetivamente conquista a Grécia. Termina de conquistar. Seu pai já tinha começado. Alguns anos mais tarde, em 335 a.C., ele funda o Liceu, que era o quê? Era a versão dele da academia. Era uma outra escola, também em Atenas. Ele permanece no Liceu por 12 anos, ensinando, até que Alexandre morre. Inclusive há uma lenda muito antiga sobre Aristóteles ter tido certo envolvimento com a morte de Alexandre, mas isso vocês podem desconsiderar porque nem as causas da morte de Alexandre não são claras até hoje. Os historiadores não têm certeza ainda do que aconteceu. Mas enfim, ele ensina no Liceu por 12 anos, Alexandre morre. Cresce de novo o sentimento anti-macedônio na Grécia. Por quê? Bom, porque Alexandre tinha conquistado a Grécia. Então cresce a hostilidade em relação aos invasores. Aristóteles sai, ele deixa o Liceu para ser comandado por um dos discípulos dele, ele sai, se refugia numa cidade de parentes e morre no ano seguinte. Ele morreu de causas naturais. O livro que vocês leram, a Ética Nicômaco, ele foi um livro que o Aristóteles escreveu para o seu filho. Ele teve 2 filhos ao longo da vida. Um com a esposa dele, era uma menina,
faleceu. A esposa dele faleceu e ele teve um rolo, alguma coisa assim, com a ex-escrava da esposa. E ele teve um filho com ela, que ele chamou de Nicômaco, que era o mesmo nome de seu pai. Lembrando, os gregos davam aos filhos os nomes dos avós. Aos filhos homens, os nomes dos avós. Então, foi um livro que ele escreveu para o seu filho. Alguma pergunta? Eu sei que está muito cedo, que vocês estão aquecendo o cérebro ainda. Vocês devem lembrar que eu mencionei essa pintura em outra aula. A Escola de Atenas, por Rafael Sanzio, um pintor renascentista, que mostra todos os grandes filósofos da antiguidade. Não todos, mas pelo menos uma parte considerável deles. Aquelas duas figuras ao centro ali são Platão e Aristóteles. Ele desenhou o Platão com a cara do Leonardo da Vinci e o Aristóteles com a cara do Sangallo, que era outro artista da época. E o que acontece? Se vocês observarem bem, Platão está apontando para cima, para o mundo das ideias. E o Aristóteles está aqui, não, vamos falar das coisas do mundo sensível aqui. Isso é uma interpretação típica da renascença da filosofia dos dois, porque há certas diferenças entre eles. Nas obras de Aristóteles, a influência mística, a influência religiosa, ela é consideravelmente menor, especialmente nas obras mais tardias dele. Na juventude do Aristóteles, ele ainda está muito próximo do Platão, depois ele vai se distanciando aos poucos. Inclusive, há quem defenda que Aristóteles tem várias fases. A filosofia dele tem 2, 3, 4 fases. Normalmente se fala em 3. Então ele tem uma influência mística bem menor. E Platão se interessou muito por matemática. Vários pontos das obras dele, principalmente da República, ele fala muito de matemática, ele faz alusões matemáticas, ele faz analogias geométricas, e o Aristóteles nem tanto. Ele tinha, claro, conhecimento sobre isso, até porque Platão dizia que não podia entrar na academia dele quem não fosse geômetra. Mas o Aristóteles se interessou muito mais por ciências empíricas. Ele gostava de botânica, ele gostava de zoologia, ele gostava de medicina, ele gostava de estudar rochas. Então ele se interessou muito mais por essas ciências experimentais, enquanto que o Platão gostava mais de ciências teoréticas, ele gostava de coisas teóricas, abstratas. A gente pode grosseiramente dizer, e isso é uma distinção que um grande estudioso de filosofia antiga faz, que é o Giovanni Reale, parte da bibliografia que eu uso para prepará-lo para vocês vem dele, que Platão seria uma mistura entre um filósofo e um místico. Ele até evitava encontrar princípios rígidos para a filosofia dele, justamente para não perder aquele aspecto místico, aquele aspecto de verdade que é entendida como um todo, e não com princípios regidos por uma lógica extremamente formal, extremamente rígida. Por outro lado, Aristóteles seria uma mistura entre um filósofo e um cientista. Tudo bem, cientistas como nós entendemos hoje não existiam na época, mas ele é o que tinha de mais próximo disso. Na verdade, todos os cientistas de hoje devem muito ao Aristóteles, porque ele foi, entre os antigos, aquele que mais fez observações experimentais de plantas, de animais, de rochas e tudo isso. Ele efetivamente passa alguns anos viajando pelas ilhas gregas estudando botânica. Então, o pensamento dos dois começa a divergir nesse ponto. Os interesses, a personalidade de cada um, influenciou a forma como cada um fazia filosofia. Por isso, na primeira aula sobre Platão, eu tive que começar da metafísica dele. Que a metafísica está relacionada a todo o pensamento do Platão, porque ele tem esse aspecto místico, esse aspecto poético. Ele era poeta antes de conhecer Sócrates. E sem a metafísica dele não dá para entender o restante da filosofia dele. O Aristóteles, por outro lado, eu já posso cortar essa parte. Porque ele efetivamente estabelece as coisas separadinhas, em caixinhas. A metafísica minha é uma coisa, a ética é outra coisa, a política é outra coisa. E ele, tudo bem, elas se relacionam. Mas é possível ensinar uma sem a outra. É possível suprimir alguns tópicos. Coisa que já não acontece com Platão. Perguntas? Só um comentário. Por isso que, quando você está explicando Platão, eu estava com aquele sentimento de que ele estava pregando. Aí está explicando.
De certo modo ele estava. De certo modo ele estava. Por isso, os renascentistas tinham essa visão. Um apontando para cima e o outro apontando para as coisas do mundo. Por sinal, esse livro que está na mão do Aristóteles aqui é precisamente a Ética Nicômaco. É o livro que eu passei para vocês. Na mão do Platão está o Timeu, um outro diálogo dele. Pois bem, a ética e a política na visão aristotélica. Hoje nós vamos focar principalmente na ética. Na próxima aula a gente vai entrar mais profundamente na política dele. Ele estabelece que o homem tende a fins precisos. Esses fins eles se configuram como bens. Por exemplo, a finalidade da medicina é a saúde. A saúde é o bem buscado pela medicina. A finalidade do exercício é construir um corpo harmonioso, um corpo belo. A finalidade da arquitetura é construir uma boa casa. Então, todos esses fins, eles se configuram como bens. São os bens buscados por essas ciências. Até aqui, tudo bem? Opa, passei demais. Bom, toda ação visa um bem. Todas elas. Toda ação vai ter esse objetivo final. Logo, no raciocínio dele, o bem é aquilo a que tendem todas as coisas. Percebam que há aí uma influência platônica também, com a forma do bem sendo a mais importante da metafísica platônica. Ele foi aluno de Platão, ele não está destituído de influências. Durante muito tempo na filosofia se estudou muito as diferenças entre um e outro. Na verdade, aparentemente, quando a gente faz um estudo mais profundo, os dois têm muitas semelhanças. As semelhanças são muito mais profundas do que as diferenças. Então, filósofos que estudam filosofia antiga, em geral, divergem quanto a isso. Existe o pessoal da linha do Platão e Aristóteles, discordavam totalmente entre si, e existe o pessoal da linha do não. Eles se influenciaram tanto que a diferença é muito tênue. A diferença é superficial em relação ao restante. Mas toda ação visa um bem, certo? Logo, o bem é a tendência das coisas. Há bens que nós queremos tendo em vista outros bens. Por exemplo, eu posso tentar me aprimorar para tentar ser um bom professor, para com isso conseguir reconhecimento. Então, eu executo uma ação tendo em vista um outro bem, não o bem mais imediato, me tornar um bom professor, mas possivelmente o reconhecimento trazido por aquilo. Ou reconhecimento de várias formas, seja financeiro, seja o respeito dos meus colegas, seja o respeito dos alunos, qualquer forma. Vocês podem pensar isso em vários exemplos, com certeza. Você pode, por exemplo, praticar exercício não para construir um corpo harmonioso, como ele coloca, mas para construir um corpo harmonioso com a intenção de chamar a atenção. Então há bens que têm por finalidade, eles visam outros bens. Até aqui, tudo bem? Para fazer um trocadilho infame? Perguntas? Crises existenciais? Não? Todo mundo pensando no feriado que está próximo. Só que, pensar que todo objetivo leva a um outro objetivo, nos leva àquilo que na filosofia a gente chama de problema de regressão infinita. O que é um problema de regressão infinita? Bom, eu tenho esse objetivo aqui, X. Ele me produz um bem Y. Mas, na verdade, com esse bem Y, eu pretendo conseguir um outro bem Z. E com esse bem Z, eu pretendo conseguir um outro, e um outro, e um outro. Isso se chama problema de regressão infinita. Que é o quê? Ora, vai sempre terminar em outra coisa? Não vai ter um ponto de parada? Não tem um primeiro? Não há um primeiro bem ao qual a gente tende? Isso é um argumento que é muito utilizado em discussões religiosas. Você coloca um religioso e um ateu para debater, dependendo do nível de conhecimento filosófico dos dois, às vezes vai sair da parte da boca do ateu o seguinte: olha, tá bom, Deus existe, então quem criou Deus? E quem criou ele? E quem criou ele? E quem criou ele? É um problema de regressão infinita.
Certo? Perguntas. Eu quero saber se vocês entenderam esse ponto. Porque você está procurando algo anterior. Algo que veio antes. Então, ok, eu tenho em vista uma finalidade para as minhas ações. Aí eu procuro uma outra finalidade que serviu de motivo para ela. Então, se é o motivo, ela antecede, regredir. Mas essa outra tem uma terceira, regredir de novo, regressão infinita. O problema é, Aristóteles não gosta de regressões infinitas. Aristóteles foi o pai da lógica. A lógica formal surge com ele. Então, ele estabelece uma espécie de cláusula de barreira. Ele fala, não, tem que ter um ponto de parada. Tem que ter um bem último ou um bem supremo ao qual todas as ações tendem. Ele basicamente diz o seguinte, você não pode ficar regredindo para sempre. Em algum local você tem que parar. E aí você tem que estabelecer um último bem, último em escala temporal, em escala de causalidade, ele é causa dos outros, que é mais importante que os demais. Certo? Senão você vai ficar rodando em círculos para sempre. Então tem que ter alguma coisa onde esse círculo para de acontecer. Conseguiram acompanhar? Está difícil? Está rápido? Querem 5 minutinhos para decantar o conhecimento? Não? Relaxem, a forma do bem irá iluminar vocês. Pois bem, esse bem último, esse bem ao qual todas as coisas tendem, se chama eudemonia. Isso é bom grego. Mal grego as pessoas chamam de eudemonia, eudaimonia, mas em bom grego é eudemonia. Possível. Demon em grego quer dizer espírito. Só isso, espírito. Com todas as ambiguidades que a palavra tem na nossa língua também. Pode ser espírito fantasminha, pode ser espírito algo que te motiva, pode ser espírito guardião espiritual, pode ser com todas as ambiguidades que a palavra carrega. O Sócrates falava que quando ele debatia com os sofistas, ele tinha um daemon, um espírito soprando no ouvido dele o que é que ele tinha que falar. Isso fez parte da acusação contra ele. Por que ele está inserindo novos deuses na cidade? As 3 acusações contra Sócrates, né? Não acreditar nos deuses da cidade, inserir novos costumes e corromper a juventude. Ora, porque ele está falando que existia uma entidade que não era aquela do panteão original grego. O Aristóteles usa esse termo porque o eu ali, que por causa do ditongo ele é pronunciado de outra forma, ele significa bem. Então isso aqui é o espírito do bem. É o bem útil. Eudemonia. Grosseiramente, na nossa língua, a gente pode traduzir isso como felicidade. Felicidade, autocompletude, autorrealização. Então, o que Aristóteles está dizendo, em suma, é que tudo que a gente busca tem, por fim último, um bem supremo. Que bem supremo é esse? A felicidade. Mas como assim a felicidade? Bom, vocês acordaram para vir para a universidade assistir minha aula. Por mais que eu tenha uma voz chata, por mais que eu seja pedante, por mais que às vezes eu passe a matéria rápido demais e a matéria seja difícil, vocês acordaram e estão aqui. Vocês enfrentaram o trânsito, ônibus lotado, alguns de vocês nem tomaram café e estão aqui. Outros comeram plástico no café, né? Tadinha, ela estava comendo misto na cantina, aí meia hora depois ela, nossa, eu comi um monte de plástico. Só percebeu depois. Mas enfim, o que acontece? Vocês levantaram e vieram para cá com as mais variadas motivações. Tipo, quando eu me formar, eu terei uma profissão melhor do que a que eu tenho hoje. Certo? Eu ganharei mais, vamos supor. Ok, vocês já estão rindo, mas... Tá. A vida toda, eu acho que nesse negócio aí, nesse sentido aí. Pois é, eu vou ganhar mais. Felicidade, a vida toda. 100 anos buscando a felicidade. Sim. Aí eu morro.
Sim. Não, existencialismo é tópico de outra matéria, não é filosofia social e política. Faz ética comigo que a gente fala de existencialismo. Mas então, vou ganhar mais. Mas para que você quer ganhar mais? Ah, porque ganhando mais eu posso, sei lá, comprar uma casa melhor. Ah, mas por que você quer uma casa melhor? Ah, porque eu acho que eu vou ser mais feliz nessa casa. Felicidade. É aquilo que motivou tudo. Ah, não quero ganhar mais. Minha profissão não paga tanto assim. Eu quero fazer aquilo que eu gosto. Mas por que você quer fazer aquilo que eu gosto? Porque eu vou ser mais feliz. Felicidade como bem útil, como motivador das suas ações. Ah, eu vou, sei lá, começar um relacionamento com fulano. Por quê? Ah, porque eu acho que vai me fazer feliz. Foi. Às vezes isso até passa por outros âmbitos, né? Ah, é bonito, não, tem um carro bonito. Mas não, porque você pensa que aquilo vai te trazer felicidade. Ainda que você pule etapas na escala, você está atrás da felicidade. Não, eu vou, sei lá, passar o feriado na casa dos meus pais. Por quê? Porque eu sinto falta da minha família. O que vai te trazer passar o feriado lá? Ah, eu vou me sentir mais feliz. Felicidade. Então, no final das contas, as nossas ações tendem a isso que você falou. Busca constante pela felicidade. Que é esse bem supremo, esse bem último. Sim. Eu dormo buscando a felicidade. Porque pra mim, felicidade é dormir. Bom argumento. Bom argumento. Eu tenho que dormir. Eu dormi, não fico feliz. Eu não dormi. Acordado, dormindo. Eu dormindo não fico nem feliz nem triste, eu tô dormindo. Mas, professor, isso não teria fim também, porque a gente nunca está satisfeito. Tem fim. Mas, assim, independente desse contra-argumento, alguém tem algum outro contra-argumento ou todos vocês aceitaram esse raciocínio? Uma boa. O perigo com filosofia é o seguinte, sempre que você estuda qualquer filósofo, se você aceita as premissas deles, aquilo que fundamenta os argumentos, você vai aceitar a conclusão também. Porque, via de regra, filósofos não erram quando o assunto é lógica. Então, desde que você aceite as premissas, você aceita a conclusão. Né? É. O que foi, William? Isso é um problema também, porque o que pode ser bem para mim, talvez não é para o outro. E eu fazendo meu bem, prejudico para o outro. Sim. Esse é um problema que o Aristóteles trabalhou. E vários outros depois dele também. Alguns filósofos medievais. Na Idade Moderna, o Kant trabalhou isso. Mas segura, por enquanto. Pois bem, eu vou repetir essa palavra pelo menos umas 200 vezes antes da aula terminada. Existem normalmente 3 formas de bem, eu deveria ter colocado com letra maiúscula, já que virou termo técnico, que os seres humanos geralmente buscam. São elas: prazeres, honra e riquezas. Como assim? Prazeres. O prazer de dormir, o prazer de comer, ainda que tenha plástico. O prazer sexual, por exemplo. O prazer de tomar um banho quente num dia que você está estressado. Prazeres. Só que, para Aristóteles, uma vida dedicada aos prazeres, a esse tipo de prazeres, os prazeres mundanos, corporais, ela torna os homens semelhantes aos escravos. Ela é digna de uma existência digna de animais. Por quê? Bom, quem busca essa satisfação de necessidades corporais o tempo todo são animais. E ele não tinha uma visão muito boa sobre escravos. Vocês verão isso principalmente na aula que vem. Então, ele considera essa busca por prazeres como uma espécie de busca indigna. Não é um bem legal para se procurar. A honra. O problema com a honra, segundo Aristóteles, é que os homens a buscam como meio de reconhecimento público. Reconhecimento público de que eles são bons, reconhecimento público de que eles são virtuosos. E, logo, eles não são o fim da coisa, eles não são o último fim. Eles são o intermediário.
Se você busca honra para que reconheçam que você é virtuoso, você não quer a honra pela honra, o reconhecimento público pelo reconhecimento público. Você quer provar que é virtuoso. Então esse não é o bem último. É um intermediário. E no caso das riquezas, bem semelhante. As riquezas elas são buscadas como meios para se obter outras coisas e não como fins em si mesmos. Eu não busco dinheiro para ter dinheiro guardado em casa. Eu busco dinheiro porque eu acredito que com ele eu vou ganhar poder, porque com ele eu vou ganhar reconhecimento dos meus pares, porque com ele eu vou poder comprar coisas que me divirtam, coisas do gênero. O George Lucas, aquele cineasta que fez Guerra nas Estrelas, eu uma vez estava assistindo uma entrevista dele e ele falou algo fenomenal. Ele disse, ninguém gosta de dinheiro. As pessoas gostam do que elas acreditam que podem fazer com dinheiro. E é basicamente isso que Aristóteles está dizendo. Ninguém gosta do dinheiro pelo dinheiro, porque afinal, aquilo é um pedaço de papel. No nosso caso, no caso deles era um pedaço de metal. Mas aquilo em si mesmo não tem valor nenhum. Esses três argumentos, os prazeres, a honra e as riquezas, por que eles não são a finalidade última? Tudo bem com vocês? Alguém tem um contra-argumento? Alguém discorda? Eles são individuais, assim, no âmbito individual da pessoa. Não sei se eu entendi a pergunta. Tipo assim, o bem pra eles. Como O William falou. Tipo assim, prazer, o meu prazer. Sim, mas o problema é o seguinte. O Aristóteles aqui ele está buscando o bem último, o final, aquele que é superior a todos os outros. A partir do momento que ele chegar nisso, ele vai poder afirmar que todos os outros não valem de nada. Então não vale de nada essa diferença de eu achar que uma coisa é melhor, você outra, ele outra. Porque todo mundo teria por uma obrigação ética de buscar o bem último. Mais perguntas? Então tá. O fim do homem, para Aristóteles, não pode ser externo a ele. Não pode ser externo àquele indivíduo. Pensem no seguinte. Eis aqui um homem. Dinheiro. Dinheiro não é parte dele. O dinheiro está fora. Conforto, bens materiais de forma geral. Não o dinheiro em si, mas outros bens. Também está fora, não é parte dele. Reconhecimento dos seus pares. Também não é parte de você. É algo externo a você. Depende de quem está próximo. Depende do meio social em que você está. Qual é o ponto aqui? Se é externo, primeiro, pode ser tirado. No momento que for tirado, se toda a sua felicidade, se toda a sua realização depender daquilo, não vai sobrar muita coisa. Segundo ponto, Aristóteles não entendia bem como um fator externo podia influenciar algo interno à coisa. Como que ele não é que ele não entendia, ele discordava mesmo. Ele discordava da noção de que algo que venha de fora de você pudesse causar um efeito em você. Um efeito interno. Na verdade, no final das contas, ele fala que qualquer fim do homem, qualquer bem que ele busque, tem que estar naquele homem, naquele indivíduo. Tem que ser interno. Mas, um adendo, ele estabelece aí uma ressalva. A falta extrema desses bens materiais, se você não tiver nenhum deles, ela pode impedir a sua felicidade. Ela pode servir como um atrapalho à sua felicidade. Porque você ficaria assim. E a sua felicidade está nas coisas. Não. Não. No caso, o raciocínio dele é o seguinte: as coisas não te trazem felicidade, não te trazem realização. Mas não tê-las também não. Sim. O rei do camarote
Vamos usar um caso recente. Vocês viram, o cara tem uma Ferrari, o cara bebe champanhe todo dia e tal. A maioria de vocês viu o vídeo, ficou polêmico na época. Mas o ponto ali é o seguinte, se vocês olharem com cuidado a entrevista daquele cara, ele parece uma pessoa feliz? Não. Eu acho que ele está procurando algum motivo para poder preencher aquele vazio que tem dentro. A impressão que ele passa, a gente pode estar errado na análise, mas a impressão que ele passava era exatamente essa, de que esbanjava para suprir um vazio existencial. Bom, se há um vazio existencial, a gente pode presumir que não há felicidade. Lembrando, eu posso estar errado na análise, mas isso é algo que você via as pessoas comentando na rua. Você via as pessoas... Bom, primeiro aquela gozação toda, né? Porque foi uma reportagem realmente ridícula em vários aspectos. Mas depois que a gozação passava, as pessoas paravam e falavam: poxa, mas aquele cara, ele parece, apesar de tudo que ele tem, que não é feliz. Alguns chegavam a falar: poxa, fiquei um pouco de pena. E assim, aí você pensa, ok, então aquela quantidade enorme de bens materiais e reconhecimento dos outros, porque ele tinha o reconhecimento das pessoas que iam para as festas com ele, não lhe traria necessariamente, não estou dizendo que não possa trazer felicidade, mas necessariamente, obrigatoriamente, não vai trazer. Então, o excesso não traz. Não obrigatoriamente. Ele pode vir a trazer, mas não obrigatoriamente. Agora, se não tiver nada, a pessoa não tem absolutamente nada. Não tem casa, não tem comida, não tem... vive sozinha. Não tem sequer um animal com quem dividir o tempo. Vocês acreditam que essa pessoa pode ser feliz? Vem total isolamento, sem outras pessoas, sem também um animal de estimação, por exemplo, sem bens materiais de nenhum tipo, sem ter o que comer, você teria que buscar todo dia, sem aquilo que a gente chama de, como é o termo que vocês utilizam na área de vocês, segurança... Oi? Também, sem segurança alimentar e sem segurança no aspecto social. Vulnerabilidade social. Obrigado. Não tão extremo quanto eu estou descrevendo. Eu estou descrevendo um caso extremo. Essa pessoa poderia ser feliz? Vocês acreditam? Sim. Sim. Porque aquela moça lá, você acha que ela tá feliz? Tipo assim, porque ali tá faltando alguma coisa. Não, ela tá faltando tudo. Não, mas igual. Mas que ela não se queira. Ela tem uma coberta, ela tem um chão. Mas ela tá numa posição de coitada. Ela mesmo se coloca numa posição de coitada. Ou não, né? Porque você acha que quem vai querer se colocar? Ela não pode ser independente. Como é seu nome? Letícia. É interessante você falar isso porque alguns séculos mais tarde começam a surgir outras interpretações desse aspecto ético da filosofia voltada para a autorrealização. Uma delas foi de uma escola chamada Cínicos. Sinos, em grego, é cão, cachorro. Eles foram chamados de cínicos porque eles viviam na rua, de acordo com os outros gregos, como cães. Viviam sem era nem beira, defecavam na rua, enfim. Houve vários membros dessa escola, era efetivamente uma escola filosófica, era uma corrente filosófica. Eles andavam pelas ruas de Atenas ensinando filosofia, mas dessa forma voltada à mendicância. E eles alegavam que sim, que é possível viver ser feliz sem nada. Na verdade, eles diziam que esse era o único caminho para a felicidade verdadeira. Eles eram bem radicais nisso. O mais importante dos cínicos foi Diógenes de Sinope. É interessante que quando vocês chamam alguém de cínico, tomem cuidado com isso, vocês estão dizendo que a pessoa é um cachorro. Não, eu vou falar. Daí quem falar cínico, sim, daí que... chamou de cínico, não tem nada a ver, né? Porque cínico é sonso, gente, né? Não,
Não, porque os outros gregos associaram isso a um tipo de falsidade. Os outros gregos diziam que eles eram falsos, que eles na verdade não acreditavam naquilo que estava pregando. Aí o termo mudou de significado. Entenderam o argumento do Aristóteles a respeito do excesso e da falta de bens? Então, se você tem tudo, Não necessariamente você será feliz. mas se você não, Não tem tive nada, você não é será. feliz. O argumento do Aristóteles é esse. Sim. Falta aí um conceito de felicidade social daquela época, no nosso dia. Que é ser feliz. Sim, é aí que ele vai chegar. A verdadeira felicidade para Aristóteles, ela é a via do meio. Esse é o termo que ele utiliza. Na verdade, ele utiliza várias variantes desse termo. O que é a via do meio? Você evitar os excessos. Evitar dois vícios, na verdade. O vício do excesso e o vício da falta. A coragem, por exemplo, isso é um trecho de uma obra dele. Ela é a justa proporção entre a covardia e a inconsequência. O que é um soldado corajoso? É aquele que sai correndo na direção do inimigo igual uma besta louca? Não, ele é inconsequente. O que é um soldado corajoso? É aquele que se esconde, chora e sai correndo na direção contrária à da batalha? Não, esse é o covarde. Então o que é a coragem? É a via do meio, entre esses dois extremos. É o meio termo. O que seria a amabilidade? Ser amável com as pessoas. Ela é a justa medida entre você ser hostil e você adular. Você ser um puxa-saco. Ser gentil não é difícil. É só você não ser hostil e não ser puxa-saco. É a via do meio entre esses dois excessos. A compostura, um comportamento sério, adequado, ele é a via do meio, é a via média entre a imprudência e a timidez. Como assim? A timidez você não vai falar nada. Você vai ficar calado no seu canto, não se manifestar. A imprudência é falar o que não deve. É falar aquilo que seria totalmente inadequado para a hora. Então, um comportamento social correto, ter compostura, é o quê? É estar situado entre esses dois excessos. O excesso, excesso e a total falta. Como vocês veem, o raciocínio do Aristóteles está sempre aí. Olha, nem excesso de riquezas, nem falta completa de riquezas. Nem excesso de coragem, que seria a inconsequência, nem a falta completa dela, que seria a covardia. Então, o que é a virtude? A via do meio. A verdadeira realização, ela é essa via do meio, ou justa proporção, é outro termo que ele usa, ou justa medida, é outro termo que ele usa, ou via média entre dois excessos, entre dois extremos. Tem riqueza e pobreza. Sim. Algo está entre riqueza Sim. e pobreza. No caso da compostura, nem imprudência, nem timidez. Nem inconsequência, nem covardia, no caso da coragem. Sempre a via média. É aquela história, um instrumento musical de corda. Se a corda estiver muito apertada, vai estourar. Se ela estiver frouxa, você não produz som nenhum. Isso não é Aristóteles, tá? Isso é budismo. Mas o conceito é basicamente o mesmo. Meio termo. Acho que a vida toda também não é assim. A gente só muito pra lá, nem muito pra cá, né? A gente tem que ter o meio termo de tudo. Sim, Sempre tá medindo ali nas situações. sim. Pois bem, onde que o Aristóteles vai chegar com isso aí? Me avisa quando eu puder passar, tá, Rubens? Pode ir? Não? Sim. Mas é que tá. Ele vai utilizar esse raciocínio da via do meio para atingir outros pontos. Outros pontos. Na investigação dele do que é a felicidade. A pergunta que o Leonardo fez. Ora, o que é a felicidade, afinal de contas? Ele já chegou num ponto. Como se obtém ela? Pela via do meio. Então a virtude,
para Aristóteles, ela está em evitar esses dois vícios, o excesso e a falta. Dois extremos. Ele chama de vícios. O excesso é um vício e a falta é um vício também. Só que ao agir virtuosamente, ao agir com essa justa medida em mente, de forma constante, nós nos moldamos. Nós moldamos nosso caráter. Olha, se eu realizo atos corajosos com frequência, eu me torno uma pessoa corajosa. Eu não serei inconsequente, eu não serei covarde, mas eu me moldo para sempre agir com aquela justa medida. Então, aquilo acaba se tornando algo que eu sou. Meu instrutor de rapel, ele falava o seguinte, rapel e escalada, o dia que você não sentir mais medo de altura ou medo da pedra, para, porque é o dia que você vai morrer. Por quê? Bom, se você tem aquele medo paralisante, você não faz a atividade, você não escala, você não desce a corda, você não faz nada. Agora, se você não tem medo nenhum, você vai fazer alguma besteira, você vai fazer o nó frouxo ou de forma desatenta, você vai fazer uma coragem errada. A coragem é quando você coloca as coisas na pedra para preparar a descida, coloca o mosquetão, enfim, o equipamento. Então, aquilo lá vai te tornar inconsequente. E se der alguma falha, pela sua irresponsabilidade, você vai acabar morrendo. E aquilo não é uma atividade que não tem muita volta, né? Se você cair de 40 metros, pressupõe-se que não vai ser muito fácil sobreviver. Então, justa medida. Treinando uma habilidade, você se torna um perito nela. Você se torna habilidoso. Se vocês treinarem caligrafia, o que eu inclusive recomendo antes de passar provas para vocês, todo dia fazendo exercício, todo dia, em algum momento você vai se tornar um especialista naquilo. Você está se moldando. Se você treina todos os dias fazer uma determinada atividade, você eventualmente vai ficar bom naquilo. Realizando atos justos, você se torna justo. Você se torna uma pessoa justa. Você passa a agir com justiça. Qual que é a moral dessa história? Agir com justa medida, agir de acordo com essa via do meio, se torna um hábito. E esse hábito, ele se torna uma segunda natureza. Ele torna mais fácil você agir dessa forma uma próxima vez. Se você agir corajosamente uma vez, fica mais fácil agir corajosamente a segunda. E fazendo a segunda, a terceira. E assim sucessivamente, até que se torne totalmente automático. Mesma coisa com a justiça, por exemplo. Se você for justo uma vez, na segunda será mais fácil ser justo. Na terceira, mais fácil ainda. E assim sucessivamente. Até que você se tornará uma pessoa justa, porque aquilo já é parte de você. É a segunda natureza. Segunda natureza no sentido de estar debaixo da tua pele. Você não tem como evitar. Aristóteles provavelmente tirou isso da experiência empírica dele. Lembra que eu falei que ele gostava muito de ciências experimentais? Então, treinando uma habilidade o tempo todo, você se torna bom naquilo e começa a fazer de forma automática. Isso é uma coisa que todo professor de luta conhece. Peguem um boxeador, por exemplo. O que ele faz? Boxe tem, no máximo, uma dúzia de técnicas. O negócio é que você treina aquilo até a exaustão. Você vai treinando, até que se torna automático. Até que o cara bate você, opa, desvia. Você não pensa, você faz. Se tornou uma segunda natureza. Perguntas? Da mesma forma que quando a gente está estudando, se a gente lê uma coisa pela primeira vez, a gente esquece. Esquece. Mas todo dia a gente lê, a gente decora, não sabe das coisas. Na primeira vez, a gente ninguém entende nada. Sim. Você lê um texto uma vez, você não entende nada. Aí você lê a segunda, volta a página, eu tenho esse hábito, eu leio, não entendi, eu volto a página, leio de novo. Ficou mais fácil da outra. A primeira vez é difícil, uma coisa que você faz a primeira vez, tipo assim, Dá certo. É difícil. É raro. E mesmo que dê certo, a segunda ainda vai ser melhor do que a primeira. Sempre vai ser. A terceira não.
Pois bem, essa concepção de via do meio para Aristóteles, ela está associada a duas noções que a gente pode extrair daí. A noção de justiça e a noção de adequação. É por isso até que ele utiliza outros termos como justo meio, via média, justa medida, adequação. Guardem essa noção, essa adequação será importante para o restante do raciocínio. A felicidade, essa eudemonia, essa realização, ela está no homem agir de acordo com a natureza dele, com aquilo que é adequado para ele, para a sua natureza enquanto ser humano, de acordo com aquilo que o define. Por quê? Porque isso é adequado, porque isso é justo. Mas tá, o que define o homem? Vamos pegar trechos do texto que eu passei para vocês. A vida parece ser comum até às próprias plantas, mas agora estamos procurando o que é peculiar do homem. Excluamos, portanto, a vida de nutrição e crescimento. Ele está buscando, no livro 1, capítulo 7, o que define o homem, enquanto algo diferente de outras formas de existência na natureza. Ora, plantas nascem, crescem, se nutrem, então não pode ser isso. Homens fazem isso, mas plantas também, entre outras coisas. Então não pode ser isso. A seguir há uma vida de percepção, mas essa também parece ser comum ao cavalo, ao boi e a todos os animais. Lembrando, ele está falando isso aqui no século IV a.C. Ele não tinha noção de que, por exemplo, plantas reagem a estímulos externos. Ele não tinha como saber isso. Mas mantenham esse raciocínio. Há uma vida de percepção, enxergar as coisas e agir de acordo com o que você viu. Sentir, sei lá, você chuta um cachorro, ele grita. Percepção. Oi? Ou te morde. Então, isso é... Ok, seres humanos fazem isso? Fazem. Mas animais também. Outros animais também. Então, não pode ser isso que define o ser humano enquanto ser humano, que é específico dele. O que é específico do ser humano? Resta, pois, a vida ativa do elemento que tem um princípio racional. Então, Aristóteles fala que o que define o ser humano é ser racional. Porque a única coisa na concepção dele que seres humanos fazem de diferente de outras formas de vida. Todas as formas de vida se nutrem e crescem. As plantas, os animais, nós. Sim, reproduzem. Os animais, os outros animais, assim como nós, também têm percepções. Também têm os 5 sentidos. Na verdade, alguns sentidos de alguns deles são muito mais apurados do que os nossos. Nós não chegamos nem perto de enxergar da forma que um falcão enxerga. Nosso olfato não chega nem perto do que é o olfato de um cachorro. Então, não pode ser isso que destaca o ser humano. O que destaca o ser humano? O raciocínio. Até aqui, tudo bem? Percebam que é uma visão extremamente antropocêntrica, a de Aristóteles. Mas isso é até justificável considerando a época. Isso leva o Aristóteles a dividir a alma, lembrando que a alma é psique, é aquilo que te dá movimento. Ele também faz uma divisão em 3 partes, a exemplo do que o Platão fez. Só que as 3 partes do Aristóteles são diferentes. Existe a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional, ou intelectiva. Vocês vão encontrar os 2 termos sendo usados por aí. O que é isso? Bom, a alma vegetativa é responsável pelas atividades vitais básicas. Alimentação, crescimento e assim por diante. Alma sensitiva, movimento e percepção. Sensações. O nome já diz, sensações. E a alma racional, intelecto, entendimento. Percebam que ele constrói uma analogia com aquilo que ele acabou de dizer. Ora, as plantas nascem, crescem, reproduzem, se nutrem, etc. Então, vegetativo. Tudo isso é vegetativo. Os animais sentem. Eles têm movimento, eles têm percepções. Sensitiva. Sentir. Os animais têm alma. Tudo que se move tem alma, para um grego.
Psique. Ânima é o termo que os romanos deram para traduzir psique. Psique é tudo que se move. A novidade do Aristóteles é falar que as plantas têm isso. Ele, como bom botânico, sabia que plantas têm movimento. Movimento autônomo, tipo crescer. Crescer é um movimento. Então ele fala que há um princípio que anima as plantas. Uma psique da planta. Oi. Nessa concepção grega aristotélica, sim. Cada um que você perguntar vai dizer uma coisa. Eu vou dizer, por exemplo, que isso não existe. Para qualquer um. Entendeu? É, o conceito. Aí você perguntar isso para um padre, por exemplo, ele vai dizer, não, homens têm alma. Veja bem, eu não estou dizendo tem ou não tem. Eu estou dizendo que o termo alma para um grego significava algo diferente do que significa para a gente. E por significar algo diferente, o Aristóteles fala dessas coisas de maneira diferente. Entendeu? Perguntas? Posso passar? Pois bem, então o que é adequado ao homem? O que é a obra do homem, para usar os termos do próprio Aristóteles? Pensar. É a parte racional. Como assim, professor? Não entendi. Ora, a obra do olho é enxergar. Certo? A obra da língua é sentir o gosto das coisas. A obra do ouvido é ouvir. É a função dele, é a finalidade dele. É o bem último ao qual ele se destina. Por quê? Porque fins são bens. Lembrando lá o raciocínio da primeira parte da aula. Até aí tudo ok? Oi. Sim. Sim. Aí é que tá, não é só estar despojado. No caso do Aristóteles, é desenvolvimento do intelecto. O que torna o homem feliz é a atividade filosófica, é o desenvolvimento do intelecto. Percebam que os filósofos sempre puxam a sardinha para o lado deles. Para o Platão tinha um rei filósofo. Quem é mais adequado a comandar é o filósofo, ele é sábio. Quem que está adequado a gerir a cidade e o Estado? O Aristóteles, Letícia, ele está na seguinte linha. Ok, então o que é felicidade? Felicidade é o que eu faço. O que é o que eu faço? Filosofia. Mas, convenhamos, é um raciocínio bastante... a argumentação dele é bastante convincente. Ela nos compele. Ora, se aquilo que nos destaca, para usar o termo de um biólogo famoso, nós somos apenas mais uma espécie única. Porque todas são únicas. Aristóteles, que embora não tivesse todos os conhecimentos científicos que nós temos hoje, era o que existia de mais avançado em termos de naturalista na época, ele percebeu, olha, cada coisa tem algo que se destaca. Uma planta de determinado tipo se destaca por isso, uma planta de outro tipo se destaca por aquilo. Os animais se destacam por aquilo outro, e foi criando categorias. Ora, o que destaca o ser humano? O que torna o ser humano diferente de todo o resto? Claro, há enormes semelhanças. Mas o que o torna diferente? É a presença desse princípio racional. O ser humano tem os outros. Afinal, ele cresce, ele vive, ele se nutre, ele se reproduz, ele tem movimento, ele tem os 5 sentidos, ele tem percepções. Então o ser humano tem semelhanças com os outros. Até aí, nada de novo. Mas o que ele tem de diferente? E Aristóteles cria essa categoria, o princípio racional. Ora, se isso é o que é adequado, se isso é o que ele é o que é adequado a ele. É aquilo que ele precisa desenvolver para se tornar mais ainda aquilo que ele é. Outra frase famosa da filosofia: torne-se aquilo que tu és. Viva de acordo com sua própria natureza. Adeque-se à sua própria natureza.
Ora, como que o ser humano vai se adequar então? Desenvolvendo a parte intelectual dele, desenvolvendo a parte racional. Já que é isso que o diferencia dos demais seres vivos. Entendeu, Letícia? Outros. A felicidade na educação, porque se você é justa medida ainda dos excessos, você tem que educar essa parte racional, pelo menos a justa medida, porque se você não educa, você pode cair na forma do excesso. Sim. O Aristóteles chega a falar isso. Não na ética nicômaco, mas na política. Ele passa um longo tempo discorrendo sobre como seria a educação na cidade ideal dele para o desenvolvimento dessa alma racional, dessa alma intelectiva. Então, sim. Mais perguntas? Aliás, eu acredito que na ética nicômaco ele também fale disso. Eu acho que... Bom, eu não vou arriscar o trecho aqui para não correr o risco de errar, mas ele fala assim, da importância da educação nesse processo. Pois bem. Onde que entra pensamento político nesse negócio? Onde que entra filosofia política? Alguns de vocês devem estar se perguntando. Até agora eu falei de ética, eu falei de felicidade, eu falei de virtude, eu falei de via do meio, eu falei de hábito, eu falei de segunda natureza, falei de como a gente deve se comportar, do que nos destaca, isso tudo é ética. É importante para pensamento social, mas onde que entra o político aí? Pois bem, como todos os demais gregos da sua época, Aristóteles entendia o homem como cidadão. O ser humano é primordialmente um cidadão. O bem do homem e o bem do Estado são a mesma coisa. O bem do homem é o bem do Estado. O bem do Estado é o bem do homem. Essa noção de indivíduo isolado do meio social, ela não existia na época. Não existia a noção de vida pública e vida privada. Existia a sua vida, que ela é tanto pública quanto privada. Então, os gregos eles tinham uma dificuldade de dissociar indivíduo e Estado. O Estado, a cidade, a polis, ela estaria acima da família e acima do homem individual também. Por isso que muitas vezes eles se sacrificavam em guerras rindo. Por quê? Estou salvando a cidade. Abandonavam suas famílias para lutar numa guerra, pelo mesmo motivo. Passavam um tempo excessivo tomando cuidado com os assuntos públicos, os assuntos políticos na Assembleia. Por quê? Para o bem da polis, que também era o bem deles. Então, essa noção de vida privada e vida pública era muito tênue lá. Durante toda a antiguidade foi muito tênue. Então, para o Aristóteles, o Estado ele tem essa função de comando. O Giovanni Reale, esse autor que eu mencionei para vocês, ele vai dizer que é a função arquitetônica. O que é a função arquitetônica? Ele que vai estruturar a vida social. Por quê? Porque o homem e o Estado não são coisas distintas. O homem é, antes de tudo, um cidadão. Claro, ele está excluindo aqui os escravos, né? As mulheres, mas o ser humano, o cidadão, ele é aquilo que é por causa do Estado. Então é no campo político que deve ser decidido de que forma se vai promover o desenvolvimento desse homem, o desenvolvimento desse indivíduo, desse cidadão, para que ele obtenha a felicidade, para que ele obtenha a eudaimonia. Mas o escravo, então, a felicidade dele é o que é que você tinha falado? Cenas dos próximos capítulos. Aula que vem. Oi? Não. Autorrealização, felicidade. Qual que é o ponto aqui? Aí entra a pergunta que o Leonardo fez. Se a felicidade, se a autorrealização consiste no desenvolvimento do intelecto, e se o homem não é distinto da sua função enquanto cidadão, se não é distinto da cidade-estado, da polis, cabe à polis promover o bem do cidadão.
Então cabe à polis promover essa felicidade, essa autocompletude. Como? Através da educação. Entenderam? Repetir? A partir de qual parte? É bem simples, na verdade. A finalidade, o que todos buscam? Felicidade. Qual que é o bem supremo? Felicidade. Se sentir realizado. Como é que você se torna feliz? Bom, fazendo aquilo que é adequado ao seu ser. Aquilo que você é. Se você estiver se traindo no caminho, se, por exemplo, você trabalhar com algo que você não gosta, você não vai ser feliz, certo? Então você tem que fazer aquilo que é adequado a você. Aí ele busca aquilo que é adequado a todos os seres humanos. Porque ele não pode falar de um. Ele pode falar o que é adequado a você, o que é adequado ao William, o que é adequado a Letícia, o que é adequado a Débora, ao Rubens. Ele vai falar daquilo que une todos. O que seria mais adequado a todos? O desenvolvimento do intelecto, porque é isso que todos têm em comum. O uso do intelecto. Aquilo que une todos nós, aquilo que todos nós compartilhamos é justamente essa propriedade intelectual. Essa habilidade, essa essência racional. Isso tudo eu estou usando a argumentação do Aristóteles. Então, se é aquilo que nos une a todos, qual a melhor forma de promover a felicidade geral, a felicidade de todos, da cidade inteira, da nação inteira? Promover esse desenvolvimento intelectual. Aí entra a pergunta que o William fez no início. Ué, mas o que é o bem para mim pode ser diferente do bem para ela, do bem para ele. Sim, nesse raciocínio não. Por quê? Porque ele encontrou aquilo que une a todos nós. Por isso que eu adiei a resposta à sua pergunta. Tinha todo um raciocínio por trás para chegar nela. Oi. Então, se cada indivíduo é parte integrante do Estado, então, se você consegue a felicidade para cada indivíduo, você consegue a felicidade para o Estado como um todo. Seria esse o caminho ou seria o caminho contrário? Você consegue a felicidade para o Estado como um todo, para a educação, ou cada indivíduo é feliz? Ou uma carga? Eu separei um trecho dele prevendo que essa pergunta surgiria. Tá lá um texto que eu passei para vocês, tá? Logo no comecinho, tá no capítulo 2. É a política que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado. Quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas com maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela, a política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência, da política, deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo quanto para o Estado, e aí entra a pergunta que você me fez, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir este fim para o indivíduo só, é mais belo e mais divino, poderia ser traduzido como sublime, aqui o termo que ele usa, alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados. Ele está aplicando aqui um raciocínio hierárquico. Ele está dizendo que, olha, nós temos indivíduos isolados. Eu posso tentar obter a felicidade individualmente. Para esse indivíduo, por exemplo. Focar nele para que ele se desenvolva da melhor forma possível. Mas já que o Estado congrega todos esses indivíduos, não seria mais sublime, mais adequado, mais belo atingir a felicidade para todos eles, para a cidade como um todo?
Não seria até mais justo? O ponto do Aristóteles é exatamente esse. E é o mesmo raciocínio que ele faz em relação à política ser mais importante que as demais ciências, como ele coloca nesse trecho. Ora, a estratégia é uma das muitas habilidades, das muitas ciências do homem. A oratória também. Temos várias. A capacidade de você fabricar uma ferradura também é. Mas a política não congrega todas elas? A política não trata desses assuntos todos? Então a política é a mais sublime das ciências aqui. Ela que comanda todas as demais. E é ela que vai decidir qual habilidade, qual conhecimento vai ser aplicado em qual situação. E como ele deve ser desenvolvido e como que ele deve ser aprendido por cada cidadão. Então é a política que tem essa função estrutural de dizer como que os seres humanos, os membros da cidade, os cidadãos, irão desenvolver suas habilidades. E ao desenvolver suas habilidades, eles desenvolvem também o seu intelecto. O que é o bem, o que os torna felizes. Então é mais sublime você obter a felicidade, a autorrealização, na política. Porque está num âmbito maior, está numa hierarquia, num nível hierárquico acima das demais. Oi? Foi tentado. Foi tentado. Se você pegar toda a concepção política da antiguidade, ela está voltada para o bem do cidadão. Essa questão do cidadão não ser distinto do Estado, eles entendiam como, olha, a política tem como finalidade o bem. É o que o próprio Aristóteles coloca aqui. Nesse trecho, cadê? A finalidade da política será o bem humano. Ele não é o único que diz isso. Platão já disse isso antes dele. Sócrates, quando muda o foco da filosofia para a ética, ele está em busca do bem humano. Ele só não atribuiu tanta importância à política formal. Mas todos eles estão nessa concepção. Os sofistas também, embora de uma forma que os filósofos consideraram depois um pouco distorcida, né? Eu particularmente acho que os sofistas são tratados com injustiça pela história da filosofia. Mas toda a antiguidade foi buscando o bem geral. Até que, na Idade Média, muda o foco. Na verdade, não é que mude o foco do que está sendo buscado. Muda o foco do que eles passaram a considerar o bem. Não é um determinado tipo de organização social, não é um determinado tipo de desenvolvimento do ser humano. Eles passaram a considerar o bem a união com o divino, com Deus cristão. Então mudou o foco da política para buscar este outro bem. Mudou o conceito deles do que seria o bem. Na Idade Moderna, volta o mesmo assunto. Qual a finalidade da política? Ora, peguemos Thomas Hobbes, por exemplo. Já vou adiantar o tema de várias aulas para frente. Os homens têm medo dos outros homens, porque nós estamos em constante disputa uns com os outros. Então, qual a função do Estado? Evitar essa disputa. Evitando essa disputa, você não é mais vulnerável em relação ao seu próximo. Você não precisa mais ter medo dele. A função do Estado é evitar o conflito. Ora, se você não está mais em situação de conflito, isso é um bem. Então, por mais que haja problemas sérios no pensamento, por exemplo, do Thomas Hobbes, que eu acabei de citar, ele é um humanista ainda, no final das contas. Ele está preocupado com a felicidade humana. Assim como o Rousseau esteve depois dele, assim como o Kant esteve. E, atualmente, o que a política está fazendo? Ela está focando numa corrente filosófica que a gente chama de utilitarismo e suas variantes. A variante no campo político é o pragmatismo. É o quê? Ora, não podemos obter a felicidade para todo mundo. É uma filosofia bem realista. Não podemos obter para todo mundo o tempo todo, ao mesmo tempo. Então o que nós vamos fazer? Vamos maximizar a felicidade. Vamos fazer com que o maior número de pessoas sejam mais felizes a maior parte do tempo.
Então, o foco da política, por incrível que pareça, sempre será a felicidade humana. Ainda que as interpretações do que é a felicidade humana e de como ela deve ser obtida mudem ao longo da história. Oi? A sociedade, esse parte desse suposto da felicidade, ele reúne na questão da habilidade de cada um essa limitação também. Porque, por exemplo, hoje a obtenção da felicidade é mais difícil do que no estudo dessa época, porque hoje a gente quer tomar posse de várias habilidades e reunir tudo na gente. Sim. A gente não é inteiramente dividido, né? Os guerreiros, e eles têm a atividade de guerra. Então, para eles, a felicidade da guerra. Sábios, a felicidade do intelecto. A nossa sociedade atual, ela nos impõe condições muito injustas. Se você observar o que a sociedade espera de você, é muito injusto. Principalmente em relação às mulheres. Nós, homens, já aliviam um pouco pra gente. Mas o que a sociedade espera de vocês, mulheres? Sejam bonitas, sejam amáveis, tenham uma carreira, sejam carinhosas o tempo inteiro com seus parceiros, estejam felizes o tempo inteiro. Por quê? Porque se você não quer trabalhar, não espera marido. Porque se você não for bonita, bom, aí as críticas já são enormes, né? Vocês já conhecem todas elas. Se você não sim, é frígida. Se você não está feliz, se você não trata todo mundo bem o tempo todo, tá de TPM. É um problema hormonal. Não é encarado como algo natural do organismo de vocês, é encarado como um problema, tá? E assim por diante. Para nós, homens, há exigências injustas também. Só que por um longo processo histórico-social, essas exigências, algumas delas são relevadas se nós conseguimos obter as outras. Se você for bem-sucedido na sua carreira, você não precisa ser bonito. Se você for bonito, você não precisa ser inteligente. As nossas exigências, elas são intercambiáveis. Apesar disso, há quem nos imponha e há aqueles que se impõem todas ao mesmo tempo. Então é uma busca constante por perfeição. E é uma busca por perfeição que jamais será obtida. É aquela perfeição da forma platônica. Nós todos, se formos observar o raciocínio de Platão, somos cópias imperfeitas. Nós nunca vamos chegar lá. Não se cobrem tanto. Você falou a verdade, né? O cara pode ser feio e dói. Tipo assim, né? Também não sei o conceito de feio e bonito, não sei. Mas se ele é rico, tipo assim, o Neymar da vida, né? O cara se torna. A pessoa olha diferente, não é? A pessoa que eu falo é a gente, o ser humano. A gente olhar diferente para outra pessoa. Outro dia eu recebi de um grupo no WhatsApp uma imagem enviada por uma amiga minha. Ela estudou comigo, ela inclusive namora com um grande amigo meu, e ela enviou uma imagem que tinha a cena daquele desenho da Disney, A Bela e a Fera. E estava escrito assim, a Bela e a Fera nos ensinou uma lição muito importante. Não importa a aparência. O que importa é que tenha um castelo, tenha riqueza, etc, 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 etc. Eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou explicar para ela que o grau de superficialidade contido nessa mensagem? Tudo bem, foi uma piada. Mas ninguém acharia a piada engraçada se ela não tivesse alguma medida de sentido. O grande lance, isso é filosofia da linguagem. Qualquer piada, para ser engraçada, ela tem que estar referenciada em algo real. Ela tem que ter sentido. Senão a pessoa não entende. Já tentaram contar uma piada de algo tão rebuscado que a outra pessoa não entendeu? É justamente por isso. Então, interesses materiais. Isso é muito estudado na sociologia hoje em dia. Existe um pensador chamado Zygmunt Bauman que fala bastante disso. Vários filósofos contemporâneos tratam desse assunto. Um dos filósofos que eu vou trabalhar com vocês já no finalzinho do semestre, que é o Nozick, ele critica a noção
pragmática de que é possível obter a felicidade para o maior número possível de pessoas a maior parte do tempo. Ele diz que isso é impossível. Então, na verdade, a filosofia política devia se concentrar em outra coisa, já que isso é impossível. Então, na verdade, isso ainda é um assunto em construção. Infelizmente, nós filósofos não obtivemos todas as respostas ainda. Nós temos algumas respostas, mas mesmo entre elas há muito debate a respeito das coisas. Então, por isso a filosofia é um processo em constante construção. E é por isso que às vezes as coisas ficam muito estranhas. Às vezes parece que nós estamos nos contradizendo, que estamos confusos. E às vezes nós estamos mesmo. Mas o grande propósito da filosofia é causar esse choque. É te chocar para fazer você refletir sobre a sua realidade e perceber as contradições presentes nela. Muitas vezes é incômodo, mas é necessário. O estado, a sensação de bem-estar que ocorreu na década de 50, até meados da década de 70, segue alguma linha? O estado do bem-estar social, você está se referindo? Vagamente. Não é que siga a linha do Aristóteles, mas segue a linha clássica de imaginar a política como sendo necessária para o bem humano. Não só como sendo necessária, mas como sendo promotora do bem humano. Se tudo der certo, trarei aqui para vocês, também já mais para o final do semestre, um colega meu que ele critica muito essa visão política. Que ele diz que os direitos, principalmente direitos sociais, eles são obtidos através de uma longa e sangrenta guerra e que, na verdade, o Estado só o cede para conseguir manter o seu núcleo duro, que é a manutenção do poder, consiga mantê-lo vivo. Você abre pequenas concessões para conseguir manter a grande estrutura viva. Você corta um pé, um dedo para manter a cabeça. Então, há também divergências a respeito desse assunto. Perguntas? Considerações? Crises existenciais? Discursos? Como os que eu acabei de fazer, né? Bem, não havendo mais nada a ser debatido, próxima aula, a política de Aristóteles. A nossa próxima aula será na terça-feira. Eu sei que tem um feriado no meio, mas tentem, por favor, ler o texto. É um feriado no meio entre hoje e a próxima aula. Não é tão longo quanto parece, mas na próxima aula nós veremos qual é a concepção que Aristóteles faz de política, como se dá a distribuição do poder político segundo ele, quais são os tipos de governo segundo ele. E também como seria a cidade ideal de Aristóteles para o desenvolvimento da felicidade humana. Então, farei uma chamada, não se levantem ainda, e darei recados a vocês.